O tema de hoje requer um conhecimento prévio sobre as situações que estão acontecendo no leste europeu, mas você com certeza que já é um inscrito do canal principal, não somente aqui no Analytics, mas do canal principal, o meu canal Área Militar, provavelmente vem acompanhando as informações que eu disponibilizo lá na plataforma. É claro que o vídeo de hoje ele é muito mais explicativo, com uma análise mais a fundo sobre o tema, mas com certeza você que é inscrito lá já deve estar familiarizado com a situação da Ucrânia e da Polônia, sobre o que levou a esse rompimento de relações de forma temporária, sobre algumas questões sobre armamentos, sobre os grãos que não estão chegando na Polônia e tem um motivo para isso. Vou explicar exatamente com muitos detalhes aqui neste vídeo. No início de 2023, a União Europeia, através de uma pressão do Parlamento Europeu, aprovou a proibição, uma restrição dos cereais ucranianos para nações específicas na Europa, principalmente Polônia, Hungria e Eslováquia. Por que isso? Vejam bem, quando você tem um produto que ele é de uso comercial e super importante para a economia de diversas nações, como os grãos ucranianos e os grãos russos, o gás russo, o gás ucraniano, enfim. O que acontece? Quando você libera a entrada desse produto dentro do seu país, sendo que você também é um produtor desse mesmo produto, haverá uma desvalorização muito acentuada desses produtos produzidos pelo seu próprio país. Por exemplo, na Polônia, os agricultores eles produzem trigo, produzem diversos outros grãos em que são utilizados dentro do mercado interno. É utilizado como, por exemplo, matéria-prima para produtos mais industrializados ou produtos de forma mais acessível para o mercado mais direto, por exemplo, padarias, mercados, entre outros estabelecimentos, entre outros serviços. Quando o produto, os grãos ucranianos estavam chegando na Polônia, houve uma desvalorização dos produtos internos do país. E os agricultores estavam perdendo dinheiro e não estavam conseguindo o quê? Pagar os financiamentos, os empréstimos decorrentes dos créditos que o próprio governo polaco estava ofertando a eles. E o que o governo polaco fez através de pressão? Não, a gente pode não contrariar os ucranianos, mas ao mesmo tempo a gente também não pode contrariar a nossa sociedade, a sociedade polonesa. O que eles fizeram? Eles se juntaram, a Hungria, Polônia e Eslováquia, pressionaram o parlamento europeu e os políticos europeus fizeram uma proibição, uma restrição da exportação de produtos agrícolas, produtos de grãos ucranianos na região do território desses três países. Para o quê? Segurar os preços dos agricultores locais. E isso foi visto de forma muito bem aceita pelos agricultores, pelos fazendeiros, pelos pequenos e os gigantescos produtores. Não somente grandes produtores, mas os pequenos também produtores. Porque aí o preço ele começou a bater de frente com a competição interna, com a competição externa. Mas é livre concorrência, é o mercado capitalista. Tudo bem, mas vamos aceitar um produto que vem de fora, por exemplo, da Ucrânia, para não contrariar Kiev, para não contrariar Zelensky, manter amizade com eles? Foi isso que o governo polonês pensou e realmente eles tiveram muita habilidade em tratar sobre esse caso e realmente eles tiveram muita certeza do que estavam fazendo. Só que isso criou o quê? Muitas intrigas. E como eu bem disse, isso reduz o enfraquecimento do mercado interno com essas medidas de restrição.
nos grãos ucranianos que foram restritos, né, a sua circulação dentro desses países, para manter a economia interna mais estável, baratear ou manter o preço do produto interno que está circulando ali na Polônia. E vejam só, a Ucrânia, ela olhou para isso e falou assim, espera aí, tem alguma coisa errada. Vocês não são os nossos inimigos. Os inimigos são os russos. Porque vocês estão bloqueando os nossos grãos, que vai prejudicar essa exportação para a linha mais a fundo do continente europeu. A Polônia, ela observou isso, falou, não, espera aí, Zelensky, é o seguinte, espera aí, Kiev. Essas medidas, elas foram feitas para medidas de proteção do ambiente econômico e do mercado interno polonês, e não com o objetivo de bloquear para sustar a economia ucraniana como os russos vêm fazendo. Então é o contrário do que Zelensky vinha trabalhando, que o seu ministro também das Relações Externas vinham trabalhando para tentar acabar, ou melhor, vamos melhorar esse vocabulário, para tentar enfraquecer a imagem da Polônia, que estava realizando uma resistência contra Kiev. Então, o que aconteceu? A União Europeia, ela observou que já estava havendo muitos murmurinhos. O que ela fez? Ela proibiu a restrição dos grãos. Na verdade, ela estava formulando essa proibição dos grãos de se chegar, ou seja, os grãos ucranianos, de chegar até a região das 3 nações mais ao leste europeu e não ser comercializado ali na região. Então a União Europeia, ela queria quebrar isso daí, ela queria quebrar essa restrição. E essas 3 nações começaram a fazer protestos, principalmente a nível de agricultores, realmente o agronegócio que alavanca a Polônia. Isso prejudicou a imagem do governo, que teve que se posicionar frente a isso e realmente bateu de frente com o Parlamento Europeu e com aqueles legisladores na Europa que estavam apoiando o lado ucraniano. Então, essa medida de iniciar uma discussão para proibir essa proibição de exportação de grãos para dentro das 3 nações, Polônia, Hungria e Eslováquia, pegou o governo polonês realmente de forma muito desconcertante. E eles falaram, o primeiro-ministro Morawiecki foi muito claro nas suas últimas declarações. Ele falou que os grãos, eles vão continuar sendo sancionados aqui, os grãos da Ucrânia, mesmo que o parlamento, mesmo que os europeus, a União Europeia, o bloco econômico, mantenha uma posição de suspender essa restrição. Então, quando ele enfrentou isso, ele disse abertamente que iria bater de frente, que não iria mais aceitar de forma temporária os grãos para proteger o próprio mercado interno econômico. Kiev realmente se manifestou. Kiev não gostou nada, Kiev foi até as Nações Unidas, Kiev entrou em contato com os europeus, entrou em contato com os Estados Unidos, com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Inclusive, Antony Blinken esteve em Kiev recentemente, conversou com Zelensky e tentaram pressionar a Polônia. Mas aí iniciaram, claro, esses atritos e, diante dessa situação, podemos criar um leque importante e um leque interessante. Vejam só, esses atritos que foram iniciados, houve, é claro, uma forte discussão entre os governos da Ucrânia e Varsóvia, ou seja, da Polônia. Mas de um lado você tem Kiev. Kiev, com um aumento no fornecimento de grãos na Europa, ele praticamente é o celeiro ali na Europa, junto com a Rússia, oferta grandes toneladas de grãos por ano. Inclusive, a via alternativa ao Mar Negro, que é a iniciativa
a via da solidariedade, exporta mais de 60% dos produtos e grãos, enquanto o Mar Negro exportava 40%. E, claro, o Mar Negro não somente grãos, mas vários outros tipos de produtos. E do outro lado, você tem Varsóvia, Polônia, como o maior incentivador da guerra. O maior incentivador da guerra na Ucrânia. Não no sentido da Rússia invadir, a Rússia destruir, a Rússia atacar. Pelo contrário, é um apoio, o maior apoiador da Ucrânia até o momento. Junto, é claro, com os Estados Unidos. Então, Kiev também elevou e muito, ela foi muito, claro, prejudicada com os bloqueios russos, os bloqueios navais, nos portos do Mar Negro. Mas isso, é claro, que não dá o direito da Ucrânia exigir uma medida que até então ela é vista como uma intervenção diante de outro Estado, intervindo na economia ou no mercado polonês, que ela não tem esse direito de tentar jogar com o mercado e enfraquecer o mercado externo para baratear o produto como os grãos ucranianos e começar a vender a um peso enorme para a indústria polonesa, húngara ou da Eslováquia. Não tem esse direito. É claro que é um livre mercado, mas está o quê? Prejudicando a economia polonesa. E de um lado você tem o quê? Varsóvia, mais uma vez, novamente, o maior articulador da guerra, maior articulador em favor de quem? Em favor da Ucrânia. Inclusive, Varsóvia, a figura do presidente Duda e até mesmo do primeiro-ministro Morawiecki, incentivou e convenceu a Alemanha a transferir os seus equipamentos pesados, como os blindados Leopard 2, até mesmo lançadores defensivos aéreos como Iris-T, entre outros equipamentos super importantes para a Ucrânia nesta guerra contra a Rússia. Inclusive, a Polônia foi muito bem clara no início do ano, desse ano de 2023, que ela mandou um alerta, mandou um ultimato para a Alemanha. Se vocês não enviarem, não autorizarem o envio, a transferência de Leopards, nós o faremos, mesmo sem autorização de vocês. Para a Alemanha, isso foi péssimo, porque ela não queria perder essa posição de controle ali na Europa junto com a França e Reino Unido. Foi então que eles decidiram enviar os equipamentos para a Ucrânia, para Kiev. E isso pegou de forma muito positiva o governo da Polônia junto com a Ucrânia e os Estados Unidos, que essa relação ficou muito mais forte com o passar do tempo. E do outro lado você tem o quê? Protestos contra as dificuldades na exportação de grãos na Europa por parte da Ucrânia. Porque vejam só, nenhum país, é claro, é obrigado a aceitar essa imposição econômica de você aceitar ou não o grão ucraniano de forma, ou seja, involuntária, forçada, ou você aceita os nossos grãos para ajudar a nossa economia, ou você vai estar contra o povo ucraniano. Então Zelensky está jogando essa forma muito vergonhosa, de uma forma muito precipitada, debatendo de frente com indivíduos, com nações que estão ajudando ao fortalecimento belicamente e politicamente da Ucrânia frente a uma situação de guerra, uma situação muito delicada lá no leste europeu. É um erro, sim, que pode ser ainda consertado, sem dúvida alguma. Até mesmo o presidente Duda, ele disse que o primeiro-ministro Morawiecki não foi muito bem entendido, ou melhor, muito bem interpretado, quando ele disse o quê? Que as armas da Polônia não serão mais transferidas para a Ucrânia. E também haverá ainda essa imposição de restrição dos grãos ucranianos. Zelensky ouviu isso, não gostou, continuou não gostando, ou seja, as relações realmente estão muito péssimas entre esses dois lados, essas duas peças do tabuleiro. Mas aí, novamente eu trago mais
uma situação interessante do lado de Varsóvia. Varsóvia, ela observa que a Ucrânia, como último obstáculo da Rússia, ela precisa ajudar a Ucrânia a segurar a Rússia. Ela precisa manter, é claro, essa guerra em pé para enfraquecer a Rússia, enquanto ela vai o quê? Buscando emparelhar as suas forças armadas. Mas vejam só como o jogo mudou. Quando Zelensky ele foi até as Nações Unidas, nos seus pronunciamentos lá em Nova York, recentemente, na última semana, fez várias declarações na Assembleia Geral da ONU, inclusive Zelensky atacou o governo da Polônia, dizendo que essas medidas de bloqueio de grãos, por exemplo, esses atritos de grãos, dão energia para Moscou se manter aberta nesta, não somente ofensiva, mas defensiva. E sem dúvida alguma que essa tomada de decisão da Polônia é mais um auxílio involuntário para Moscou. Quando Zelensky disse isso, realmente pegou os poloneses de surpresa, numa situação bem delicada, porque havia delegação da Polônia lá na Assembleia Geral da ONU. E o primeiro-ministro Morawiecki não gostou nada disso e pediu respeito para Zelensky, para que nunca mais falasse mal do povo polonês, tão sofrido durante a Segunda Guerra Mundial, com diversas atrocidades provocadas pelos nazistas. E vejam só, é interessante que Zelensky culpa o que está ocorrendo, a falta de uma economia forte do seu país, por conta da guerra, mas por decisões de terceiros como o da Polônia, que com essa decisão de bloquear os grãos estaria ajudando de alguma forma Moscou. Realmente isso pegou de forma muito delicada, foi muito ruim para a estabilidade das relações com a Europa e até mesmo a Polônia e Ucrânia. Nesse contexto, eu abro um outro leque para debater sobre os objetivos centrais que a Polônia deseja neste momento. Quando ela diz que vamos proibir ou vamos parar a transferência de equipamentos, armas para a Ucrânia. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Polônia ela tem um programa de modernização de suas forças armadas e um programa também de investimento nas Forças Armadas para atingir 4% do PIB em defesa. Então não é um programa simples, não é um programa em que você vai conseguir investir nesse programa de defesa até 2025 e ao mesmo tempo você dar armas, jogar armas, cumprir contratos de defesa com outros países, por exemplo, com a Ucrânia que está em guerra. Você não consegue fazer isso. Não é fácil você manter 4% do seu PIB em defesa. Os Estados Unidos possuem cerca de 3% do seu PIB em defesa. A Rússia, até 2024, ela pretende alcançar 6% do seu PIB em defesa. Vejam que ainda o primeiro-ministro e o presidente da Polônia, eles desejam alcançar um efetivo de militares no seu corpo, tanto do exército quanto da sua força aérea, num total de 300 mil homens, sendo aproximadamente 250 mil na ativa e 50 mil na reserva. É um quantitativo enorme frente à situação que a Polônia ela está observando no futuro próximo. Então isso não é algo para curto e médio prazo, mas isso é para longo prazo. Porque ela sabe que, naturalmente, a Polônia, passando ali a Ucrânia, ela é a próxima vítima, por exemplo, de uma expansão da Rússia.
E o que ela pode fazer? Fortalecer suas forças armadas para assim antecipar e se proteger diante de uma expansão, de uma ofensiva russa no futuro. E isso está o quê? Está dentro dos conformes de uma grande nação. Inclusive, ela pode se tornar o maior exército da Europa após ela atingir, é claro, essa marca de 6% do PIB em defesa, com altos investimentos, com blindados, com veículos blindados, com obuseiros, inclusive da Coreia do Sul, com diversos equipamentos importantes, até mesmo furtivos dos Estados Unidos. E como isso está sendo encarado por Kiev? Está sendo encarado como um rompimento das relações bélicas e políticas com Varsóvia. E Varsóvia deixou muito bem claro que não é bem assim. Então, o fim dessa concessão de armas para a Ucrânia, ela é real? Será que realmente houve esse fim da concessão de armas e transferência de armas da Polônia para a Ucrânia? Estamos aqui debatendo, é claro, e fazendo uma análise muito a fundo, em se tratando de uma situação muito delicada e muito importante. Porque a Ucrânia, Kiev, deixou bem claro que a Polônia estaria o quê? Encerrando a transferência e, inclusive, descumprindo contratos, sendo que o primeiro-ministro, o Morawiecki, ele deixou bem claro que iria parar a transferência de armas. No entanto, ele não deixou claro, é bom a gente colocar isso, sobre quais armas, tá? Sobre quais aspectos, quais setores. Porque, vejam só, ambos os lados, Ucrânia e Polônia, eles não explicaram muitas acusações um contra o outro, tá? Por quê? Os poloneses ainda eles possuem contratos diretos com a Ucrânia, com Kiev, em vários domínios. Por exemplo, artilharias de grosso calibre, foguetes e munições, inclusive com blindados. Acontece que a indústria bélica em toda a Europa, ela vem mostrando fragilidade para sobreviver nesse período bem conturbado de exigência de guerra. Mas como assim? A Europa não está em guerra. Não está em guerra, mas é a Europa com a figura da OTAN, um bloco, uma organização militar que fomenta diretamente a Ucrânia. Então, Estados Unidos, Reino Unido, França, Polônia e suas outras nações ali na Europa e pertencente à OTAN fomentam de forma direta uma guerra de procuração na Ucrânia. Isso equivale a dizer que os Estados Unidos estão colocando muitas munições, destruindo muitos soldados russos, diminuindo a eficácia do exército russo sem colocar um soldado na trincheira. Isso é interessante destacar porque realmente é o que está acontecendo. Mas, de toda maneira, a Polônia ela observa que a Europa ela está em dificuldades e a própria Polônia também está com uma base industrial de defesa mais fragilizada por conta dessa guerra. E qual que é a saída por parte, por exemplo, da Polônia e de outras nações? Você precisa de fazer uma decisão. Você precisa ter uma decisão. O que é? Manter o investimento e ajuda na Ucrânia, manter o mercado econômico do país estável, ou você entra em ruína, ao mesmo tempo financiando o seu próprio exército, suas forças armadas, ou você decide sair dessa bolha de investimento de forma irrestrita para a Ucrânia, e ao mesmo tempo você mantém o seu mercado interno econômico fortalecido, com uma base industrial de defesa fortalecida e com aumento no investimento nas forças armadas do seu país. Este é o objetivo da Polônia. Então, esta foi a medida crucial e muito bem aceita, muito bem assertiva por parte do governo polonês. Então, é interessante deixar claro que a Polônia ela não vai sustar ou parar de transferir equipamentos para a Ucrânia, porque ainda eles possuem contratos entre eles. Contratos, por exemplo, de obuseiros, de artilheiros, de equipamentos mais pesados, equipamentos de logística. Acontece que
a oferta de produtos do próprio estoque da Polônia não vai mais ser aceita porque a base industrial de defesa agora da Polônia tem a intenção de fortalecer os estoques, as reservas e o fortalecimento e investimento alto nas Forças Armadas do país. Ao mesmo tempo que outras empresas mantêm paralelos contratos com a Ucrânia e vão continuar fomentando armas para a Polônia, porém de forma restrita, tá? Bom deixar muito bem claro isso. Então a Polônia, a saída foi armar, ou seja, de forma modernizada, as Forças Armadas do país, garantir o crédito interno. Se você vai fomentar o crédito, você tem que ter a certeza que os indivíduos vão pagar os credores, tá? Aumentar a produtividade da base industrial de defesa com melhores investimentos, com melhores tecnologias, investimentos tecnológicos na educação, na formação de mão de obra qualificada. E é isso que a Polônia ela está agora, nesse momento, articulando, porém a Ucrânia ela não entendeu, ou ela entendeu e está jogando sujo nesse momento, colocando a Ucrânia contra os Estados Unidos. Então, com o fim do armamento sendo transferido de forma irrestrita, com o fim dessa transferência irrestrita, mais a proibição de grãos por parte da Polônia, com esses grãos da Ucrânia que chegam, ou seja, eles não entram no país, eles passam nesta via alternativa, essa via da solidariedade para outras nações. Com essa somatória de fatores, houve esse rompimento temporário das relações bilaterais em setores estratégicos entre Ucrânia e Polônia. É interessante observar o desmembramento disso tudo, que pode acontecer a partir disso tudo, tá? Primeiro, nações europeias. Pode ocorrer o quê? Um fim ou uma diminuição da pressão em ajudar quem? Em ajudar a Ucrânia. Muitos países, inclusive a Polônia, têm pressionado diversas nações a manter um alto grau de investimento, de financiamento e de auxílio, de transferência de equipamentos, diversos tipos, para a Ucrânia. Se a Polônia, que é um ator, uma das responsáveis diretas por esta intermediação, e ela não vai mais querer continuar essa pressão, essas nações europeias também vão parar de fazer a transferência de forma irrestrita, tá, gente? Irrestrita, porque a maioria dessas nações, elas já possuem contratos específicos com a Ucrânia. Por exemplo, o dinheiro que Biden envia, que recentemente já anunciou mais de 300 milhões de dólares para a Ucrânia. Então, esse dinheiro que faz parte de programas de incentivo, tanto do Congresso quanto do próprio gabinete do presidente, serve o quê? Para a Ucrânia não somente ter armas, mas também comprar armas. Porque a Europa ela não vai fazer de forma de graça, transferir de graça. Ela vai vender através da sua base industrial de defesa. Então a Ucrânia ela compra, ela paga, é claro, de forma parcelada, com contratos realmente muito enxutos e restritos. E parte desse investimento feito pelos Estados Unidos também vai para a indústria interna, base industrial de defesa interna da Ucrânia, que desenvolve equipamentos, desenvolve drones, desenvolve embarcações navais, está alavancando agora a fabricação de mísseis e foguetes com alcance mais estendido até 700 quilômetros de distância. Então, são investimentos importantes, chaves, que a Europa e os Estados Unidos vêm realizando para a Ucrânia, que está sendo muito bem beneficiada e utilizando parte desse dinheiro de forma muito estratégica. É claro que tem corrupção, como qualquer outro governo, né? Como no Brasil, como nos Estados Unidos, qualquer outro lugar. Só que estamos observando, sim, uma contraofensiva com esse dinheiro sendo utilizado de forma muito bem clara. E também essas nações, o que pode ter como consequência
esse fim da transferência específica e restrita da Polônia com armas, armamentos e equipamentos para a Ucrânia é o fim do auxílio em massa no setor militar por parte das nações europeias e um aumento no investimento militar de suas próprias forças armadas, porque a expansão da Rússia para o leste ucraniano tem incomodado, por exemplo, a Polônia, tem incomodado a Lituânia, Letônia, Estônia, agora a própria Suécia, que tenta entrar no bloco na OTAN, a própria Finlândia, que entrou recentemente. Então, são nações mais próximas da Rússia e da Ucrânia que possuem um certo receio diante de tudo que está acontecendo e com essa saída da Polônia, vamos dizer assim, também vão passar a modernizar suas forças armadas para se proteger no futuro próximo contra possíveis avanços da Rússia na região do leste europeu. E em questão, é claro, temos aí a saída, por exemplo, a possível saída das nações europeias, né, que pode ser um efeito dominó a tudo isso, e também pode haver o quê? Uma consequência disso tudo? Pressão dos Estados Unidos e da própria OTAN para o quê? Normalizar essas relações com a Ucrânia. Porque vejam só, os Estados Unidos pode colocar um fim ou um congelamento de concessões em defesa para o quê? Nações que se recusarem a ajudar Kiev. No caso, por exemplo, a Polônia, que pode não receber os outros F-35 que estão para chegar na sua força aérea, nas suas alas, que vem, é claro, dos Estados Unidos. São caças extremamente importantes que substituirão os caças F-16 na Polônia, que grande parte serão transferidos, é claro, para a Ucrânia, se essas relações realmente elas se normalizarem entre Kiev e Varsóvia. Então, essa pressão que pode surgir dos Estados Unidos e da própria OTAN mostra o poder dos Estados Unidos sobre a Europa, o poder dos Estados Unidos sobre a guerra de procuração, com uma Ucrânia que está sendo utilizada para destruir a Rússia, e a Rússia vem tentando destruir parte da Ucrânia nesse momento e mostrar sua hegemonia e mostrar sua força que pode vencer mesmo diante de tantas sanções que estão sendo impostas na economia da Rússia. De forma bem clara, é uma guerra indireta dos Estados Unidos com a Rússia, sem uso de soldados americanos em território ucraniano. Senhores, foi um vídeo realmente extenso, mas com análise muito aprofundada sobre a situação. Deixar bem claro que essa transferência que foi paralisada, ou seja, suspensa por parte da Polônia, tem a ver com principalmente aquelas armas dos estoques das Forças Armadas da Polônia, tá? E os contratos com armas, contratos de equipamentos, com a base industrial de defesa da Polônia, os contratos ainda vão permanecer em favor da Ucrânia. É claro que nesse caminho, nesse percurso, muitas coisas podem acontecer, inclusive essas relações mais em atritos entre Kiev e Varsóvia podem ser restabelecidos, como também podem se romper de forma total e prejudicar ainda mais essa imagem da Ucrânia agora batendo de frente, colocando muitas narrativas que não são reais contra a Polônia e jogando a Polônia, por exemplo, contra os Estados Unidos e a própria Europa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Realmente é uma situação bem tensa que está ocorrendo nesse momento nessas relações entre europeus e ucranianos. Vamos acompanhar esse desfecho, que logo mais teremos mais assuntos, mais análise sobre esse tema aqui no canal Analytics. Espero que tenham gostado desse vídeo, realmente um vídeo muito detalhista, mas que traz realmente cenários e cenários diante dessa situação
tensa de atritos geopolíticos entre as partes, Kiev e Varsóvia. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no Analytics.